Então, hoje nós vamos falar sobre derivadas. Então, a derivada ela é um conceito fundamental no cálculo que nos permite entender algumas coisas, como, por exemplo, a inclinação de uma reta tangente a uma curva em um ponto. Então, a derivada pode ser utilizada para a gente calcular a inclinação de uma reta tangente a uma certa curva. E também uma aplicação muito importante na física, que é a taxa de variação instantânea de uma função, como, por exemplo, a velocidade instantânea de um objeto. Então, vamos primeiro ver aqui o que significa a derivada ser a reta tangente, melhor, a inclinação da reta tangente. Então, imagina que você tem uma função f de x igual a x². E aí, para encontrar a inclinação da reta tangente em um ponto, nós vamos utilizar retas secantes que passam por dois pontos próximos na curva. O que eu acabei de dizer aí? Então, vamos pegar aqui a nossa função, vou desenhar aqui o gráfico da função. Essa aqui é a nossa parábola. E vou marcar esse ponto aí, o x igual a 1. Então, como é que eu conseguiria encontrar uma equação da reta tangente a esse ponto daqui? Intuitivamente, a gente sabe o que é uma reta tangente nesse ponto daqui, né? Vai ser uma reta que vai passar mais ou menos assim, que ela vai tocar aqui, vai raspar a parábola nesse único ponto daqui. Mas aí como é que você consegue traçar uma equação de uma reta assim? Para poder você traçar, para você conseguir encontrar uma equação de uma reta, para você conseguir definir uma reta, a gente precisa de algumas informações. Se você tiver dois pontos pelo qual a reta passa, isso é o suficiente, porque existe uma única reta que passa por dois pontos. Então, dois pontos é suficiente para definir uma reta. Mas se você tem somente um ponto, você não consegue definir uma reta porque existem infinitas retas que podem passar por esse ponto. Posso ter uma reta assim, posso ter uma reta assim, uma reta assim, então eu posso ter diversas retas passando por esse ponto. Então, um único ponto não é suficiente para definir uma reta. Uma outra informação que você pode ter, além do ponto, né, eu já falei que você pode ter dois pontos, mas além dessa possibilidade, se você tiver um ponto e você souber a inclinação da reta, isso também é suficiente. Então, se eu conseguir descobrir qual é a inclinação da reta tangente que passa por esse ponto, a gente consegue definir uma equação para essa reta. Então, mas assim, a gente tem a princípio um ponto. Como é que a gente consegue encontrar essa inclinação? Vou fazer o seguinte, eu vou traçar aqui, eu vou escrever aqui um certo h igual a menos 1,7 e vou marcar esse 1 mais h aqui. Então, eu tenho um valor aleatório que eu peguei aqui qualquer para uma variável aqui h. E aí, ao fazer 1 mais esse valor daqui, né, como esse valor aqui é um valor negativo, 1 mais isso daqui vai dar menos 0,7, que vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, eu peguei aqui esse ponto aqui, 1 mais h, e aí eu tracei um ponto aqui na altura desse valor aqui de x. Beleza. Agora eu desenhei dois pontos. Então, por esses dois pontos passa uma única reta. Então, eu posso traçar aqui uma reta que passa por esses dois pontos. Beleza. Mas isso aí não é a nossa reta tangente. Isso aí é uma reta secante aí a parábola. Mas, você sabe como é que a gente calcula a inclinação de uma reta? Você pega dois pontos dessa reta e aí você vai ver, tipo assim, você vê que daqui para cá, por exemplo, o valor de y, ele variou, não variou? Aqui ele está mais baixo do que aqui, né? Então, o valor de y ele foi mais ou menos dessa altura daqui até
essa altura daqui, ó. Então, teve essa variação aqui no nosso y. E observe que o x ele também variou, né? O x ele foi daqui até aqui, certo? Então, olha só. Se eu fizer a variação do y dividido pela variação do x, isso vai me dar exatamente a inclinação da minha reta, dessa reta daqui, ó. Se você for preencher aqui um triângulo, formar um triângulo aqui, um triângulo retângulo com ângulo de 90 graus aqui, então esse cateto daqui, ele vai te dar exatamente a variação do y, concorda? E esse cateto daqui, do triângulo retângulo, ele vai nos dar a variação do x, concorda? Certo? E aí o que acontece? Vocês lembram que no triângulo retângulo, se eu pegar... Deixa eu dar um zoom aqui. Por algum motivo a reta não está desenhada aí. Uai. A reta estava aí e ela sumiu ou ela nunca teve aí? É que eu vou descobrir o que está acontecendo. Boa noite. Agora ela apareceu. Bom, aconteceu algum erro aí. Então você não estava nem enxergando um triângulo nenhum, né? A gente estava assim, do que ele está falando aí de catetos? Agora tudo faz sentido, né? Então eu formei esse triângulo daqui, né? Que tem esse ponto daqui, né? Então aqui seria a minha hipotenusa. E aí, então esse cateto daqui, ele é a variação do y. Que aí o y desse ponto aqui variou até o y desse ponto daqui, ó. E esse cateto daqui é a variação do x. E aí, se eu pegar esse ângulo daqui, vocês lembram que da relação trigonométrica que fala sobre a tangente desse ângulo? Se eu chamar esse ângulo aqui de θ, nós temos que a tangente de θ, ele vai ser igual, se eu chamar isso aqui de A e chamar isso daqui de B, então a tangente do θ vai ser igual ao A sobre o B. Vocês conhecem sobre isso? De um triângulo retângulo, né? A tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí, essa tangente desse ângulo, que é formado aí, é justamente o que a gente chama de inclinação da reta. Se por um acaso eu fizer esse valor aqui esse ponto aqui descer para cá, ó, então você vê que esse cateto aqui ele vai diminuindo, tendendo a zero. Então se eu pego esse ponto e arrasto para cá, isso vai me dar uma reta horizontal. E aí numa reta horizontal, a inclinação dela é zero. E aí justamente, né, que eu tenho aqui o A vai ser zero sobre B que vai dar zero. Então a tangente desse ângulo daqui, dessa reta horizontal vai ser zero, inclinação zero. Mas enfim, a questão toda é que a tangente desse ângulo, ele dá exatamente a inclinação dessa reta. Mas olha só, como é que a gente calcula essa diferença? Aqui, esse ponto aqui, quem é o valor de y dele? O valor de y dele é, como esse aqui é o gráfico da função f de x igual a x², então o valor do y de um ponto nesse gráfico vai ser o f do x aqui. Então aqui, como aqui a função pega o x e eleva ao quadrado, então o y desse ponto daqui vai ser 1 mais h elevado ao quadrado. E o y desse ponto daqui vai ser 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, essa diferença daqui, né, vai ser o 1 menos o 1 mais h elevado ao quadrado. E a diferença do x aqui, né, se eu fizer aqui agora
esse daqui, que é 1 menos 1 mais h, isso vai dar menos h. Então, você vai ficar com, no lugar do y aqui, do a, no lugar do a aqui, você vai ter 1 menos 1 mais h ao quadrado, e no lugar do b, você vai ter menos h. E aí você pode trocar a ordem para poder mudar o sinal de h, para ficar positivo, e aí em cima, você, em vez de você ficar com 1 menos 1 mais h ao quadrado, você pode botar 1 mais h ao quadrado menos 1, e aqui embaixo vai ficar h. Então isso vai te dar a inclinação dessa reta daqui. Então eu vou escrever isso que eu acabei de falar. Então se eu chamar essa inclinação de m, então o nosso m vai ser igual a 1 mais h ao quadrado menos 1 ao quadrado dividido por h. E aí nesse caso em particular, onde o h vale menos 1,7, fazendo essa conta aqui, você vai encontrar 0,3. Então a inclinação dessa reta daqui, ele é igual a 0,3. Deixa eu apagar esse negócio aqui. E aí o que acontece? Como é que a gente calcula, agora que eu tenho uma inclinação, da minha reta, e eu tenho esse ponto aqui, né, que ela passa pelo ponto de coordenada x igual a 1, y igual a 1, então eu consigo encontrar uma equação para essa reta. E essa equação é dada por y menos 1 vezes m vezes x menos 1. Como é que eu calculei essa equação? Esse 1 aqui, ele é o y desse ponto, e esse 1 daqui, ele é o x desse ponto, e esse m é o valor que nós acabamos de calcular aqui, que é 0,3. Então, substituindo esse m aqui por 0,3, você vai ter a equação dessa reta daqui. E aí você pode agora, o que acontece se eu pegar esse valor daqui e eu aproximar desse 1 daqui? Então esse ponto aqui, ele vai passear aqui nessa curva e chegar perto desse ponto daqui. Então a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó. E o que acontece, o que está acontecendo quando esse h está se aproximando do zero? Então quando o h se aproxima do zero, nós temos que esse valor aqui de x se aproxima do 1 e esse ponto se aproxima desse ponto. E olha o que está acontecendo com a reta. A reta, ela está se aproximando da reta tangente. E aí você vê que agora a inclinação dela é muito maior. Se eu diminuo aqui se eu diminuo meu valor de h aqui, né, para o lado negativo, então a minha inclinação ela diminuiu, né? Você vê que realmente a reta está menos inclinada, mas aí conforme eu vou me aproximando esse ponto daqui do 1, então nós temos que a minha inclinação ela está aumentando. E aí quando eu chego bem pertinho do 1, fazendo o h tender a 0 aí, a minha inclinação vai ser exatamente 2. É claro que eu não posso fazer essa conta daqui quando o h é igual a 0, porque você vai ter uma divisão aqui por 0. Mas a gente pode calcular o limite quando o h tende a 0, fazendo algumas manipulações algébricas que a gente aprendeu aqui nas aulas de limite. Então, fazendo esse limite aqui do h tendendo a 0, a gente obtém exatamente o 2. Então, o 2 ele é a inclinação dessa reta tangente nesse ponto daqui. Então, vamos falar da definição formal de derivada. A derivada da função f no x igual a a, que é denotada por f' de a, é definida como sendo um limite. Então, o f' de a, ele é igual ao limite quando h tende a 0, de f de a mais h menos f de a, dividido por h. Você observa que é mais ou menos isso que a gente tem aqui, ó. Nesse caso daqui eu tenho que o meu a é o 1, então isso aqui seria o f de 1 mais h, aqui seria o f de 1 dividido por h.
E aí a definição de derivada é exatamente isso. E aí você faz o h tender a zero. E claro, né, desde que esse limite exista. Alternativamente, podemos escrever, então, uma definição análoga a essa que a gente acabou de dar aqui, é você dizer que o f' de A é igual ao limite quando o x tende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Observe que se o x está se aproximando do A, então isso aqui está indo para zero, isso aqui está indo para A. E aqui, né, quando o h ele vai para zero, isso aqui de dentro está indo para o A, isso aqui está indo para zero. Então isso aqui, esse limite é a mesma coisa. É só uma forma diferente de você escrever a mesma coisa. Então vamos trabalhar com o caso que a gente viu lá no gráfico, que é o caso onde a minha função é o f de x igual a x². Vamos tentar calcular a derivada em um x igual a qualquer. Então a gente não vai nem fixar um número específico, a gente vai pegar um a qualquer, para representar um número qualquer, e vamos calcular a derivada nesse x igual a aqui. Então, usando a definição, temos que o f' de A vai ser igual ao limite quando h tende a zero de f de A mais h menos f de A sobre h. Então aqui eu só escrevi a minha definição de derivada. E aí nós vamos agora substituir a função f pelo que ela vale, que é o x². Então f de x é igual a x². A gente vai fazer essa substituição desse f daqui pelo x². Então vamos calcular o f de A. Então quem é que é o f de A? O f de A vai ser igual a ao quadrado, já que a função f ela pega o valor que você coloca aqui dentro e eleva ao quadrado. E o f, estou até olhando aqui para ver se está escrevendo, que às vezes eu estou achando que está escrito lá e não está. E o f de A mais h, ele vai ser o quê? Então eu tenho aqui dentro A mais h. Então como a função f, ela pega o que tiver aqui dentro e eleva ao quadrado, então eu vou pegar tudo que está aqui dentro e eu vou elevar ao quadrado. Então isso aqui vai ser igual a A mais h elevado ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. A gente faz o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, temos que o f' de A ele vai ser igual ao limite quando o h tende a zero. E aí, substituindo esse f de A mais h por essa expressão aqui equivalente, você vai ficar com a ao quadrado mais 2h mais h ao quadrado. E aí isso aí vai ser isso aí menos o f de A, que é igual a ao quadrado. Então vou colocar aqui menos a quadrado. Tudo isso dividido por h. E aí observa que eu posso simplificar. Eu tenho aqui a quadrado e aqui eu tenho menos a quadrado. Então eu posso cancelar esse a quadrado com esse a quadrado aqui. E aí isso aí vai ser igual ao limite, quando h vai para zero. Então, já que eu cancelei o a quadrado, vai ficar somente 2ah mais h ao quadrado sobre h. E aí a gente pode simplificar essa expressão aí dentro do limite. Então, nós temos que 2ah mais h ao quadrado sobre h, você pode colocar o h em evidência. E aí você corta, né, o h com o h, ficando somente com 2a mais h. Então, agora que a gente simplificou, a gente vai substituir essa expressão equivalente aqui. Então, tomando o limite, temos que o f' de A, né, vai ser igual ao limite quando h vai para zero de 2a mais h. E aí agora que eu não tenho nenhuma restrição aí de denominador ficando igual a zero, eu posso simplesmente substituir o h aqui por esse zero daqui, ficando que esse limite aí é igual a 2a. Então, se a minha função f de x ela é igual a x², então a derivada da minha função
no ponto A, o f' de A vai ser igual a 2A. E aí talvez algum de vocês aí já conheça a regrinha que fala assim, pega o 2 e desce multiplicando. Então, foi exatamente isso que nós encontramos aí. Caso não conheça, alguém que não conheça essa regrinha aí de descer o 2 multiplicando, a gente vai ver isso aí em próximas aulas. Então vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos calcular a derivada de 1 sobre x em x igual a a. Então novamente nós vamos usar a definição. Então eu vou só reescrever aqui a definição, né, do jeito que ela é. F' de A igual ao limite quando h vai para zero de f de A mais h menos f de A sobre k. E aí, substituindo esse f aí pelo valor da função, que é 1 sobre x, vamos ter que o f de A vai ser igual a 1 sobre A e o f de A mais h vai ser igual a 1 sobre A mais h. Então, essa função aqui, simplesmente ela pega o que tiver aqui dentro e bota no denominador. Então, aqui ela pegou o A e jogou aqui para baixo, e ela pegou o A mais H e jogou aqui para baixo. Então, a nossa derivada, né, f' de A, ele vai ser igual ao limite quando H vai para zero, e fazendo a substituição, né, aqui eu teria o f de A mais H, que a gente viu que é 1 sobre A mais H. Então, vou escrever aqui 1 sobre A mais H, menos o f de A, que a gente viu que é 1 sobre A. Então, vou escrever aqui menos 1 sobre A. Tudo isso dividido pelo H. E aí, vamos agora simplificar esse numerador. Então, no numerador, nós temos essa diferença aí de frações. E como é que a gente faz isso aí? Primeiro a gente tira o MMC, né? Como é que a gente tem variáveis, aqui a gente não tem um valor exato, a gente simplesmente pega e faz o produto disso com isso. Então, no denominador vamos colocar A mais H multiplicado por A. Então, vou botar aqui A mais H vezes A. E aí, no numerador, eu vou fazer isso daqui dividido por isso daqui, vai cancelar, né, o A mais H com A mais H e vai sobrar somente o A. Aí o A vezes o 1 vai ficar igual a A. E agora eu faço isso daqui dividido por A, vai cancelar o A com A e vai sobrar o A mais H. A mais H multiplicado por menos 1 vai dar menos A mais H. E aí vocês observam que eu tenho o A aqui e eu vou ficar com menos A aqui que vai se cancelar. Então, esse A aqui, ele cancela com esse A aqui, e aí vai sobrar somente menos com mais, que vai dar menos H. Então, vai ficar menos H sobre isso daqui. Então, isso aí vai ser igual a menos H dividido por A mais H vezes A. Então, esse é o nosso numerador. Nós trabalhamos com o nosso numerador. Então, vamos substituir essa expressão aqui que nós obtivemos aqui no nosso numerador. Então, fazendo a substituição, vamos ter que o f' de A é igual ao limite quando h vai para zero, de menos h sobre A mais H vezes A, dividido por H. Então, observa que nós temos aqui uma fração dividida por H. Mas você pegar essa fração aqui e dividir por H, é a mesma coisa que você multiplicar essa fração aqui por 1 sobre H. Então, ao multiplicar isso aqui por 1 sobre H, eu vou fazer menos H vezes 1, que vai dar menos H, e vou fazer esse denominador aqui vezes H, que vai ficar H vezes isso daqui. Então, isso daqui vai ser igual ao limite, quando H vai para zero, de menos H sobre H vezes A mais H vezes A. Então, recapitulando, né, o que foi que eu fiz, simplesmente esse H aqui, ele multiplicou com esse denominador daqui, ó, ficando com essa expressão daqui. E o menos H ficou do jeito que ele estava. Beleza. Aí o que acontece? Observe que eu tenho o H aqui, né, o H aqui sozinho, e tenho o H aqui multiplicando tudo aqui embaixo. Então, eu posso simplificar isso daí, cortando esse H aqui com esse H daqui.
Então, em cima vai ficar menos 1. Então, isso aí é igual ao limite, quando h vai para zero, de menos 1 sobre a mais h vezes a. E aí agora, observe que nós podemos tomar o limite sem preocupação agora aí, porque se eu substituir o h por zero, nós não teremos mais problema, porque aqui embaixo não vai zerar, vai ficar a mais zero, que vai dar a, então vai ficar a vezes a. Então, nós temos que o nosso f' de a é igual àquele limite, que é menos 1 sobre a vezes a, que é igual a menos 1 sobre a quadrado. Então, simplesmente o que a gente fez aqui foi substituir esse h aqui por zero, ficando com essa expressão daqui. Então, essa é a derivada da nossa função f no ponto A. Beleza? Então, falamos sobre a inclinação da reta tangente, falamos sobre a definição formal de uma derivada, e vamos falar agora sobre a velocidade instantânea. Suponha que a posição de um objeto em função do tempo t é dada por s de t. Ou seja, s de t ela é uma função que vai te dar exatamente a posição no objeto, do objeto que o objeto vai estar em um certo tempo t. Então, imagina que um objeto está se movendo ao longo de um caminho reto, e aí eu quero calcular, por exemplo, onde que o objeto vai estar. Eu sei que o objeto está se deslocando e essa função S, ele descreve a posição do objeto. Ou seja, se eu quiser saber aonde que o objeto vai estar daqui a 10 segundos. Então, eu calculo o S de 10, isso aí eu vou obter um número, e esse número vai representar exatamente a posição dele nesse caminho reto que ele vai estar após esses... Eu falei 10 minutos? Ou eu falei 10 segundos? Imagina que seja em segundos. Que ele vai estar após 10 segundos. Mas pode ser qualquer unidade de tempo que você quiser. Isso não faz diferença, não. Então, esse é o nosso S de t, que descreve a posição do objeto no tempo t. E aí, a velocidade média entre os instantes t e t mais h vai ser o seguinte. Então, digamos que eu peguei, né, eu tenho um certo tempo t, e aí eu fui e vi a posição que o objeto estava no tempo t. Aí, passou um certo tempo, que a gente está chamando de h, esse tempo que passou. Então, agora nós estamos no tempo t mais h. Então, nós estávamos no tempo t, aí passou um tempo h, então agora nós estamos no tempo t mais h. Aí eu posso calcular o S de t mais h e eu vou saber exatamente aonde que meu objeto está nesse momento. Então, se eu quiser calcular a velocidade média que ele percorreu esse percurso, né, para poder sair de onde ele estava e chegar onde ele está agora, pode ser calculado fazendo, então, a velocidade média, ele vai ser igual a diferença da posição dele, né? Então vai ser igual a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo que passou. Que nesse caso, né, qual foi o tempo que passou? Passou o tempo h. Então eu vou dividir isso aí por h. Então isso aqui é exatamente a fórmula da velocidade média. Por exemplo, se eu me desloquei daqui até BH, que tem mais ou menos 100 km de distância, e eu percorri esse tempo em 2 horas, então qual foi a minha velocidade média? Se daqui até BH tem 100 km e eu percorri esse percurso em 2 horas, alguém sabe me dizer qual é a velocidade média? 50 km por hora, né? Então você pega o tanto que eu me desloquei, que foi 100 km, e divido pelo tempo que eu levei, que foi 2 horas. Então significa que, em média, a cada 1 hora eu percorria 50 km. Então, após as 2 horas, eu percorri os 100 km. Então, isso é a velocidade média. Pode ser que em alguns trechos, né, naquela faixa ali que está duplicada, provavelmente eu fui um pouco mais rápido, então a minha velocidade foi um pouco maior. Mas aí teve em outros trechos que eu fui um pouco mais devagar, porque tinha engarrafamento, eu tinha que esperar, tinha muito caminhão, então minha velocidade ela foi menor. Mas na média, eu posso dizer que minha velocidade foi de 50 km por hora. Então isso é a velocidade média. Então aqui eu estou calculando aqui a minha posição final menos a posição inicial. Isso aqui me dá o tanto que eu me desloquei, como nesse exemplo agora que eu me desloquei 100 km até BH.
e dividir pelo tempo que eu levei para poder percorrer esse percurso, que nesse meu exemplo foi de 2 horas. Então isso me dá a velocidade média. Mas aí como é que você calcula a velocidade instantânea? Eu quero saber exatamente a velocidade que eu estava no tempo t igual a A. Eu quero saber se é no tempo t igual a A, naquele instante ali, porque quando você está dirigindo um carro, o ponteiro ele fica mexendo, né? Se você acelera um pouquinho, o ponteiro ele sobe, né? Então ele te dá a velocidade instantânea naquele momento. Como é que o carro ele calcula aquela velocidade ali instantânea ali? Então o que você faz? Você pega e... Então assim, o que você faz? Você vai pegar, vai calcular a velocidade média para um certo h aqui, né? E aí se eu faço o h ele se aproximar de zero, você vai ter a velocidade média num período muito curto de tempo. Então assim, se eu calcular a velocidade média que eu tive em 1 segundo, então isso aqui vai me dar praticamente a velocidade instantânea que eu estava naquele momento. Então quanto mais próximo de zero que eu pegar esse h aqui, mais próximo eu vou estar da velocidade instantânea. Então a velocidade instantânea num certo tempo vai ser o limite disso daqui quando o h ele vai para zero. Então a minha velocidade no tempo a vai ser igual ao limite quando h vai para zero de s de a mais h menos s de a dividido por h. Então isso aqui eu estou pegando a posição que eu estava no tempo a mais h menos a posição que eu estava no tempo a dividido pelo tempo que passou. E aí se eu faço o h ir para zero, eu vou ter como resultado desse limite exatamente a minha velocidade instantânea no tempo a. Mas vocês reconhecem essa expressão aqui, pelo que a gente viu mais cedo na aula? Isso aqui é exatamente a definição que a gente deu de derivada. Nesse caso daqui, a gente tem a definição da derivada da nossa função s. Então, isso aqui é o nosso S' de A. Então, vamos ver um exemplo disso na prática. Calcular a velocidade instantânea. Suponha que a posição de um objeto é dada por S de t igual a t quadrado. Queremos saber qual é a velocidade instantânea no tempo t igual a 2. Então, nós vamos utilizar a definição de derivada. Então, a gente já viu que a velocidade instantânea ela é a derivada da função posição. Então, nós temos que o S' de A vai ser igual ao limite quando o h vai para zero, de S de A mais h menos S de A sobre h. E aí, nesse caso, como a gente quer a velocidade instantânea no tempo 2, então, nós vamos pegar o A igual a 2. Então, substituindo nessa fórmula aí o nosso S de t, que é igual a S de t igual a t quadrado, nós vamos ter que o S de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4, e o S de 2 mais h vai ser igual a 2 mais h ao quadrado, que é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes do primeiro vezes do segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar esse 4 mais 4h mais h ao quadrado. Então, nós temos que o S' de 2 vai ser igual ao limite quando h vai para zero, então, eu vou fazer aqui substituir o S de A mais H, ou melhor, o S de 2 mais H por essa expressão daqui. Então, eu vou ter aqui em cima 4 mais 4h mais h ao quadrado. Aí, menos o S de A, o S de 2, que é igual a 4. Então, eu vou botar aqui menos 4. Tudo isso dividido por h. Então, observe que aqui eu tenho um 4 aqui e eu tenho menos 4. Então, eles vão se cancelar. E aí eu posso cortar aqui esse 4 com menos 4. E aí vai sobrar somente o 4h mais h ao quadrado no numerador e o h embaixo. E aí a gente pode colocar esse h aqui em evidência e cortar com esse h aqui de baixo, ficando que isso aí é igual ao limite, quando h vai para zero, de 4 mais h. E aí agora, como eu não tenho mais nenhuma restrição aí no denominador, né, de ficar igual a zero,
eu posso simplesmente substituir esse h aqui por zero, ficando que esse limite é igual a 4. Então, a velocidade instantânea, quando no tempo igual no t igual a 2, quando a função posição é igual a t quadrado, vai ser igual a 4. Se o s de t ele for, por exemplo, em metros, e o tempo estiver em segundo, então isso aí vai ser 4 metros por segundo.